Eu tenho o hábito de entrar em todas as células e eu vejo, na verdade eu acompanho todas as células, e eu vi muitos homens chave sendo levantados, eu vi muita gente se preparando para multiplicações, e está sendo uma benção. E hoje nós vamos falar de mais duas estratégias, as duas últimas. Eu só queria recordar com você que está aí com as suas anotações. A primeira estratégia é a estratégia do homem-chave. Então nós cremos que não precisa de muito para você ganhar uma cidade. Nós só precisamos ganhar os homens chaves, homens e mulheres chaves. Nós temos também a boa vaca, né? Aquela estratégia de nutrir aquela célula com tudo que é necessário para uma célula de excelência, até o ponto dela começar a gerar filhos anualmente, ou seja, uma multiplicação por ano. Depois nós temos o pula-pula. Então o que é a estratégia do pula-pula? Nós vamos mapear as regiões que nós vamos alcançar, e nós vamos fazer isso com estratégia. Nós falamos bastante sobre isso. Depois nós temos o ID, a estratégia do ID. Fazer os irmãos mais velhos, cuidar dos mais novos, e todo mundo que entra na minha célula, eu imprimo, fala assim comigo, imprimir, colocar o desejo de cumprir o ID. Ah, mas acabou de chegar um menino ali, eu já vou falar para ele ganhar alma? Sim. Ah, mas sim, é uma filosofia. Você pode perceber que aqui na igreja, quando a pessoa entra, ela já entra sabendo que o objetivo futuro dela é o quê? Ganhar uma alma para Jesus. Então nós já sabemos disso e devemos colocar isso nas nossas células. A quinta estratégia, fala assim comigo, cortando o cordão umbilical. A gente falou muito dessa estratégia. Ela é uma estratégia de você, enquanto supervisor da célula que acabou de multiplicar, você precisa colocar um prazo para cortar o cordão umbilical ali, porque você não vai poder ficar naquela célula para sempre, porque você precisa que aquele líder vá decolando sozinho com o tempo. Nós temos a sexta estratégia, que é combatendo o espírito de cavalo. Não sei se vocês lembram dessa. Quem lembra dessa? O espírito de cavalo acontece quando você está lá na sua célula, e aí entra uma pessoa nova, que inclusive tem talento, e ela começa a se destacar, e você tem que combater em você, líder, o espírito de cavalo. O que é isso? É o que o Saul sentiu quando Davi começou a crescer. Aquele espírito, todos nós estamos sujeitos a ele. Cuidado. Às vezes você está com inveja do irmão e você nem sabe. Então assim, combater esse espírito de cavalo, no sentido de não deixar ele tomar conta de você, e lembrar que aquela pessoa que acabou de entrar é uma flecha na sua aljava, que vai mais longe que você, e é importante que ela vá mais longe que você. Diga aleluia. Nós temos também a estratégia, nós falamos da estratégia da substituição. Irmão, tudo fracassa sem sucessores, tudo. Nós, por exemplo, essa geração que está aqui vai morrer. E quem serão os nossos sucessores? Se eu perguntar aqui para os irmãos que estão passando ali da idade média do Brasil, quem será o seu sucessor? Quem é o seu Josué, que vai pisar na terra prometida, derrotar os inimigos e conquistá-la para Jesus? Então veja bem, a estratégia aqui talvez a mais importante de todas. Quem é o seu sucessor? Depois, a estratégia da prestação de contas espirituais, que é o próprio discipulado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O discipulado, irmão, não é uma opinião da igreja, não é uma doutrina do Elo da Esperança, não é uma doutrina da igreja Past Church, não é uma doutrina, não é uma coisa particular, é um mandamento de Jesus. Então, além de você receber o mandamento de ser discípulo, você tem o mandamento de prestar contas a alguém. Você não pode viver livre de um discipulado, ou fora de um discipulado, e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Fala assim comigo, eu preciso de um discipulador. Pode falar agora com coragem, eu preciso de um discipulador. Fica com medo não. E
a 9ª estratégia foi a estratégia dos sinais e prodígios. Irmãos, o Evangelho é poder de Deus para a salvação do mundo. É o poder de Deus que nós temos que mostrar. Não tenha medo. Não tenha medo de orar por um enfermo. Não tenha medo de orar por um paralítico. Não tenha medo. O seu trabalho é orar. O trabalho de Deus é curar. Amém? Faça a sua parte. E a 10ª estratégia que a gente falou semana passada, fala assim comigo: a estratégia da oração diária. O famoso TSD, tempo sozinho com Deus. Achei legal, o Maxwell todo dia, 5 horas da manhã, ele posta lá. E eu falei para ele, né? Eu falei para todo mundo aqui na semana passada, falei: olha, no reino de Deus, quando você é líder, você não pode só fazer, você tem que mostrar que fez, para que as pessoas façam. Então, já pegou a visão. Irmão, se você está fazendo uma coisa boa, mostra que você está fazendo. Não é para se aparecer não, irmão. É para incentivar as pessoas, amém? Diga amém. O raciocínio é outro. É a gente virar um movimento tão poderoso de amor, de cuidado, que as pessoas que entram na igreja, acabou de entrar, já quer ser líder, já quer cuidar de alguém, já quer ajudar no ministério. É por isso que a paixão que nós estamos falando aqui é aquela paixão que a gente provoca nas pessoas. E hoje eu vou falar de as duas últimas estratégias. Eu posso falar para você, são estratégias chave mesmo. Essas são estratégias chave para você multiplicar a sua célula, amém? Então às vezes você está me ouvindo aqui, ainda nem é um líder de célula. Você tem a condição de sair na frente de todo mundo. Eu não sabia disso quando eu era líder de célula. Algumas coisas dessas aqui eu fiz intuitivamente, mas se eu soubesse disso aqui antes, eu teria tido até mais resultado, muito mais, amém? Então você tem essa oportunidade. E fala assim comigo: a estratégia de hoje é: tenha uma célula atraente, amém? Sabe o que eu vi? Uma pesquisa muito interessante, que mulheres bonitas, presta atenção aqui, é uma pesquisa de Oxford, a 2ª universidade mais famosa dos Estados Unidos, no curso de neuromarketing. Eles fizeram um estudo no mercado de trabalho dentro das empresas, presta atenção aqui. E aí, eles descobriram que mulheres bonitas são promovidas mais vezes. Fizeram uma estatística, fizeram um número: mulheres bonitas são promovidas mais rápido. É até meio estranho, né, eu te falar isso, parece esquisito, mas é a realidade. Você sabia? Porque, por N motivos, né? Eu não vou falar nenhum deles, mas pode ser aí porque, por interesse, né, interesses promíscuos, né, entre o chefe e a mulher lá, não sei, pode ser muita coisa, ou pode ser que as mulheres trabalham mais, eu não sei o porquê. Eles só fizeram um estudo estatístico e descobriram que mulheres atraentes são promovidas mais rapidamente. Eu não sei porquê, mas o que eu quero dizer com isso? Isso é lá no mundo, amém? Diga amém. Onde as pessoas só veem a aparência, não veem a competência muitas vezes, né? E tem toda uma relação até de injustiça, de pecado, uma coisa nojenta, né? Mas uma coisa nós podemos tirar de lição: células atraentes multiplicam mais rápido. Fala assim comigo: células atraentes multiplicam mais rápido. Eu vou te provar na Bíblia. Romanos capítulo 8, o verso 19. A Bíblia diz assim, ó, na Nova Versão Internacional: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Diga amém. Irmão, Paulo está falando algumas coisas, alguns segredos aqui. Primeiro, que a criação do mundo, toda a criação, ou seja, todo mundo está esperando alguma coisa. Você pode perceber, irmão, você pode conversar com qualquer um, chega nele e fala assim, ó, faz essa pergunta aqui: se eu esvazia sua mente, você está falando para a pessoa, eu vou te falar uma palavra e eu quero que você reflita 5 minutos sobre essa palavra. Presta atenção. A palavra é eternidade. Eu quero que você fique pensando na palavra eternidade 5 minutos. Irmão, aquela pessoa, ela vai pensar para onde ela vai depois que morrer,
para onde os pais dela foram antes de morrer. Ela vai pensar um monte de coisa, quem criou o mundo. Ela vai pensar um monte de coisa, quem veio antes dela, quem vai vir depois. É ou não é? Porque é uma palavra que nos incomoda. A Bíblia fala no Salmo, acho que no Salmo 137, que Deus colocou em nós o desejo da eternidade no nosso coração. Nosso coração pulsa pela eternidade. Diga amém. Então, olha para você ver. E lá em Jó está escrito que é impossível começar a entender a eternidade. Então, com o nosso cérebro, a gente não consegue compreender, mas com o nosso coração a gente consegue sentir. Você já percebeu que tem alguma coisa a mais nesse mundo? Que move as coisas, que mantém as estrelas no lugar, que mantém o sol no lugar, a terra no lugar? Então, olha para você ver. O povo aqui fora, eles estão esperando alguma coisa. Fala Jesus para a pessoa, fala, ó, eu vou falar a palavra Jesus. Fica pensando sobre essa palavra. A pessoa vai começar vai refletir. Às vezes ela vai até se sentir culpada. Por quê? No coração dela, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Pode ser que ela negue, pode ser um ateu, pode ser um macumbeiro, pode ser qualquer um. No fundo ela está esperando alguma coisa. Diga amém. Então nós sabemos que as pessoas estão esperando por nós, que somos filhos de Deus, mas eles estão esperando por nós com grande expectativa. Qual que é o problema da expectativa? Por exemplo, você tinha uma expectativa de que você ia fazer uma viagem num lugar, você estava cheio de expectativa, era uma praia, você achou que ia ser linda a praia, aí você comprou a sua tanguinha lá, você comprou seus negócios, chegou lá, a praia era suja, fedida, cheia de gente feia, né? Aí você se frustrou. Qual foi o tamanho dessa frustração? Exatamente o tamanho da expectativa que você tinha. Então, as pessoas nesse mundo, nessa cidade, estão esperando por nós. E não é só esperando, eles estão esperando muita coisa de nós. Aí de repente a gente abre a nossa célula, acabou de multiplicar, aí faz uma coisa de qualquer jeito, aí chega alguém cheio de expectativa, entra na célula, e a célula mal feita, ninguém fez um treinamento, o líder nem estudou a palavra, a coisa mais... O que vai acontecer, gente? Grandes expectativas podem gerar grandes frustrações. Fala misericórdia. Misericórdia. Então, irmão, é perigoso. A Bíblia está falando, eles estão esperando por nós com grande expectativa. E o que eles querem ver revelados? Filhos de Deus. Aí tem um outro ponto. Por exemplo, o Niguinho, meu amigo, Thaleson. As pessoas, elas estão te procurando porque você é filho de Deus, com grande expectativa, e elas não querem ver o Thaleson, elas querem ver um filho de Deus em você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eles estão esperando ver no Nandinho um filho de Deus. O que um filho de Deus faz? Ele ora, ele jejua, ele se importa comigo, ele pergunta como é que está a minha família, ele se preocupa com... É ou não é, irmão? Então olha para você ver esse segredo aqui. Para você deixar uma célula atraente, você tem que lembrar que todo mundo está esperando pela sua célula com grande expectativa, e eles querem ver Deus naquele lugar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, irmão, se a sua célula não tem isso, ela vai ter a partir de hoje, em nome de Jesus. Todas as pessoas que aceitam o seu convite para a célula já tem na sua alma grande expectativa de ver filhos de Deus. Diga amém. Eu quero te dar um exemplo também para você fixar isso aí. Imagina o seguinte: você é um cara que trabalha com coletar borboletas. Aí você tem uma rede e você sai correndo atrás das borboletas. Aí você vai num campo, né, e fica procurando as borboletas. Irmão, você vai trabalhar muito e você vai pegar pouca borboleta. E talvez você nem ache borboleta por causa desse meio ambiente maluco que nós estamos vivendo. Talvez você nem ache borboleta. Agora olha para mim. Se você construir, plantar um jardim, se você colocar as melhores flores lá, colocar girassol, tira um pouquinho do grave, colocar e abaixa o retorno, colocar flores que tem ali
pólen, né? Aquele pólen mais diferenciado. Se você investir nisso, irmão, o que vai acontecer? Você monta o jardim e as borboletas te procuram. Diga aleluia. O segredo da célula é esse. Você só tem uma chance, irmão. Coloque sua cabeça. Por isso que eu falo para você, ó, não sai convidando todo mundo, não, porque você está pronto para receber todo mundo. As pessoas vão gostar da sua célula. Só convida quando a sua célula for atraente. Eu estou falando sério. Às vezes você tem lá uma rede de amigos, você tem 10 pessoas só que ouvem o que você fala. Aí você pega as 10 pessoas, coloca na célula, a sua célula não está pronta, não está atraente, você perdeu as 10 pessoas. Fala, meu Deus, você só tinha elas. Aí agora você vai ter que nadar no mar bravo, fazer amizade, o processo é bem mais demorado. Então fala assim comigo, célula atraente. Para te dar uma base bíblica aqui, eu não vou ler tudo, mas Atos capítulo 2, no verso 1 ao 17, são aí 16 versículos, mas resumindo aqui, tinha chegado o tempo da festa de Pentecostes, que é uma festa que é celebrada 50 dias após a festa da Páscoa. Então, também chamada de festa das semanas. E essa festa reunia todos os judeus. Detalhe, os judeus no Antigo Testamento, quando você olha lá, eles tinham sido presos por vários impérios. Então eles foram espalhados pelo mundo. Mas no dia de Pentecostes, os judeus de várias nações foram para a festa de Pentecostes, celebrar Pentecostes. Quem estava orando nesse momento? Os apóstolos, os discípulos. E a Bíblia fala aqui nesse texto que eles oraram, estavam todos juntos. E a Bíblia diz assim, ó, estavam todos reunidos num só lugar. Aí fala assim, ó, de repente. Fala comigo, de repente. Aí veio o Espírito Santo, você já sabe a história. Foi algo poderoso. E os judeus que estavam ali em volta começaram a ouvir, porque eles estavam no cenáculo. Os teólogos, né, a história, a tradição cristã no primeiro século diz que eles estavam na casa da mãe de João Marcos, que escreveu Marcos. Então há uma vertente que acredita. Então eles estavam lá no cenáculo. E aí é um segundo andar, e tinha um espaço bem grande. E os judeus começaram a ouvir aquilo. E todo mundo foi e se reuniu naquele lugar. O Espírito aconteceu e eles começaram a ouvir a oração deles na sua própria língua materna, ou a sua própria língua natal, da sua terra natal. Eles começaram a ouvir. Então alguns ouviram, por exemplo, se fosse trazer para hoje, alguns ouviriam em inglês, outro em japonês e assim por diante. Então ali aconteceu algumas coisas. Você sabe a história. Uma das manifestações do Espírito Santo do Novo Testamento foi a variedade de idiomas que aconteceu aqui. Amém? Diga amém. Aqui foi uma variedade de idiomas, o que não descarta a possibilidade deles terem orado em mistério e o Espírito Santo fazer eles entender em outros idiomas. Também não impede de poder ter sido isso. Mas o que significa isso? Ó, lá no finalzinho fala assim, ó, nós, quem estava falando isso eram os judeus que testemunharam isso. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Diga amém. Você deve estar pensando, o que isso tem a ver com célula? Calma, eu vou te explicar. E aí eles ficaram atônitos, perplexos, começaram a se perguntar o que significa isso. Estamos ouvindo as maravilhas de Deus no nosso idioma. Que coisa louca. Irmão, eles fizeram uma célula atraente naquele lugar. Por quê? Era o dia certo, porque estava tudo cheio, porque era uma festa muito esperada do ano. E eles estavam buscando o Espírito Santo há muito tempo já, ninguém sabe quanto tempo já eles estavam buscando. O de repente de Deus veio na hora do Pentecostes, no dia do Pentecostes. E, meu irmão, eles ouviram o seu próprio idioma. Que segredo nós tiramos aqui? Quando as pessoas forem na sua célula, fale a língua delas. Quantos estão entendendo aqui? Consagre a sua célula com temor, com oração.
treine as pessoas, mas quando as pessoas vierem, não sejam muito crente não. Não é que você não vai ser crente, mas não fala muito crentez não. A paz do Senhor, ô irmão, ele nem sabe o que é isso, ele nem tem aquilo como Senhor. Fala, e aí, joia, como é que você está? Vem aqui, irmão, a célula não foi feita para crente, ela foi feita para produzir crente, é diferente. Então, o texto está falando aqui, eles ouviam, o Espírito Santo traduzia, ou eles falavam em outros idiomas, a própria língua. Comece a se conectar com as pessoas quando vão na sua célula. Essa é uma estratégia muito importante. A sua célula, ela é atraente quando as pessoas vão lá e entendem o que você está falando. Nossa, eu entendi. Eu vou te dar um exemplo, eu me converti numa célula, e aí eu fui na célula, até do Luiz Fernando, um irmão querido, e aí ele estava falando sobre 1 Samuel, Ana, o dia que Ana fez aquela oração e se derramou na presença de Deus. Irmão, ele falou numa linguagem que eu entendi, e eu nunca tinha ouvido falar de Ana, de Bíblia, de Jesus, de nada, e eu nem acreditava nessas coisas. Então eu cheguei lá e entendi, mesmo que não entendi assim tudo, eu entendi a mensagem. A mensagem é o seguinte: essa mulher queria muito ter um filho, era o sonho da vida dela, humilharam ela porque ela não podia, mas aí Deus foi lá e entregou o menino para ela. Foi o que eu entendi naquela hora. Irmão, eu entendi então que Deus ouve orações, que quando você ora você não está falando sozinho. Eu comecei a entender, e aquela célula ficou atraente para mim, porque eu entendi. Então não adianta, irmão, você usar muita teologia na célula. Você não tem que fazer isso. Na célula você tem que ser simples, fácil e econômico. É só isso. Então eu vou te dar alguns ingredientes, assim, faz assim, na receita. Primeiro ingrediente para a sua célula ser atraente: forte consagração da equipe. As pessoas têm que saber que vocês são filhos de Deus, porque elas esperam ver filhos de Deus naquele lugar. Segundo, o ambiente físico tem que ser pensado para atrair e não repelir. Eu já fui em células que tinha uma balinha na entrada, tinha uma pessoa que entregava a balinha. Aí quando eu me sentar, e aí, irmão, eu saí de lá abraçado naquela célula. Eu me sentia abraçado. Mas eu também já fui em células onde a luz estava queimando, então era uma luz fraquinha. Não tinha as cadeiras. Eu cheguei, as cadeiras estavam todas desorganizadas. As pessoas não falavam nem boa noite. Eu já cheguei em células onde eu não queria ficar muito tempo. Diga amém. Agora a pergunta maior: se as pessoas vierem na minha célula, se pergunte isso, as pessoas vão querer voltar? O ambiente é agradável, sabe, irmão? É a coisa simples que faz toda a diferença. É um bilhetinho, é uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Diga aleluia.